eu me considero de nenhum lado, independente, ou centro, entendeu? Libertário raiz. Eu não sei, tem coisas que eu acho que a direita tem razão, tem coisas que eu acho que a esquerda tem razão. Eu não... Por que eu tenho que escolher um lado? Porque na também? teoria, né, a direita seria mais liberdade, né? Menos Estado, menos tudo. Né? Então, Tem pautas que tem a ver com liberdade dentro da esquerda também? cara, não tem. Fala uma. Eu acho que a própria... É que são pautas de liberdade sexual, vai. Então, mas a Libertinagem. direita não... O cara, né? Presuma suruba. Desculpa o horário, né? Então, mas a direita não quer que você seja proibido de praticar qualquer que seja o ato sexual. Ela quer que você não fique por aí, se malhando com outro cara na frente de criancinha. É diferente, entendeu? Aí entra um pouco a pauta moral. Mas ela não quer proibição de nada disso. É muito diferente. Não, eu A entendo. esquerda, ela quer impor uma doutrina, né, ideológica sexual contrária a tudo que o mundo já viu, né, para que é o que a gente chama de ditadura das minorias, né? Então, e isso sim, eles não estão nem aí se você concorda ou não, ou se a maioria das pessoas pensa da mesma forma ou não. Eles querem impor aquilo que a minoria histérica, esquerdista considera que é o certo. A direita, ela quer que todo mundo faça o que quer no seu quarto. Entendeu? Eu acho que se você estiver falando da esquerda identitária, você tem total razão. É que entendeu? elas não são coisas que podem ser desvinculadas. A esquerda identitária e a esquerda raiz, digamos porque assim. e aí tem aquela história, né? A direita parte, talvez, da premissa de que nenhum ato público é individual, certo? Porque uma vez que você está agindo de tal maneira, você está influenciando as pessoas que estão à tua volta, principalmente os mais novos. Então, acho que essa é uma linha mais conservadora, né? Talvez, se pensar, e que faz todo sentido para mim. Outro dia, faz pouco tempo, eu postei uma menina da Ucrânia, com 9 anos de idade, que namorava um menino de 11. E aí toda a mídia na Ucrânia glamorizou, porque é uma menina linda, realmente, uma bonequinha e tal, com um moleque lá de seus... Na verdade, o menino tinha 13. 4 anos de diferença, só que a menina é uma criança de 9, com um moleque de 4 anos mais... E aí eles estavam glamorizando isso. E foi bem na época que aquela menina engravidou aqui no sul do Brasil, com 9 anos. Eu falei, bom, e aí... Tinha 11. Ela já estava com 11? Acho que sim. Ela Bom, engravidou duas pior vezes, ainda, né? né? Ela engravidou Tipo, duas, ela já tinha engravidado antes também. Mas eu falei assim, bom, então, o que muda? Se essa menina de 9 anos, que tá toda a imprensa da Ucrânia glamorizando que tem um relacionamento com esse moleque, que também era midiático e tal, por que, quando no caso de uma anônima, a gente tá falando que é um estupro e tal? E no caso dessa menina, se ela aparecer grávida, vai ser o quê? Vai ser consensual? Porque se a mídia tá endossando aquele relacionamento consensual, parte da premissa de que foi consentido o caso ela engravide. Eu acho que uma criança de 9 anos não tem que ficar Mas- fazendo sexo, ponto, assim. eu não... Então, mas isso só voltando à questão das atitudes públicas que não são individuais. Porque elas endossam todo tipo de depravação. Mas a hipersexualização faz parte da agenda woke também. Então, A cultura woke, a agenda woke, ela tá relativizando, aí entra o que a gente estava falando antes sobre a escola de Frankfurt, ela tá relativizando uma série de questões que não podem ser relativizadas. Por exemplo, pedofilia. Ah, não, vamos trabalhar que pedofilia é uma disfunção, é um problema psiquiátrico. Tem que colocar no código lá da CIF, né? CID. Tem que colocar no código CID. Só qual que é o problema disso? Aí, para ficar fácil também, para todo mundo entender. A grande discussão que tinha, seriado novo aí, Jeffrey Dahmer, o canibal. Você assistiu? Eu vi algumas partes porque a Lu tá assistindo direto. É muito bom. Tem outro melhor ainda, que é o que realmente faz a entrevista com o pessoal que morava no apartamento, lá nos conjuntos do lado dele. E fala, a grande polarização do julgamento dele foi essa. Ele é uma pessoa que tem um problema psiquiátrico ou ele é um assassino? Ponto. Por que não pode ser os dois? Porque o tratamento que o Estado vai conferir para uma pessoa que tem problema psiquiátrico não é o mesmo de um cara que planejava de maneira metódica o crime e matava as pessoas com o racional completo, fechado, bonitinho. na lógica não faz sentido. Esse é o nosso ponto. Não Então, faz sentido, Eu acho que os dois logicamente. têm problema psiquiátrico. Acho que todo mundo que mata alguém, ele tá com algum problema Não, psiquiátrico. mas o Estado te dá tratamentos diferentes. Isso. Tratamento psiquiátrico O do problema é o Estado, Estado. você vai ser Não colocado a num premissa. hospital psiquiátrico eu de tô ligado, pessoas tô que ligado. cometeram crimes e tal, mas é outra coisa. Aham. E aqui você vai passar por uma série de análises ocasionalmente que, se elas de alguma forma determinarem que você evoluiu no tratamento, você sai da tutela do Estado, você não é mais uma pessoa
que está em regime fechado ou em tratamento. Tá, Porque segundo a psicologia também. O né? assassino vai pra cadeia e morre na cadeia nos Estados Unidos ou até pra cadeira elétrica, enfim, pena de morte. Não tem mais cadeira elétrica. Que pena. Eu tô brincando. Eu ia falar isso. Mas Ele é pesado. Né? Essa pessoa vai pro sistema prisional americano e vai cumprir a pena dela, ponto final. E, então é isso. O pedófilo é crime. Pedofilia é crime, ponto. Aí não, se você coloca o pedófilo para receber um tratamento psiquiátrico, quais são os problemas que advêm disso? Não vai receber a punição que nós queremos que um pedófilo receba, que é o encarceramento, é regime fechado para um cara desse. É um cara que vai fazer um tratamento psiquiátrico e, eventualmente, se o médico for lá e dar um laudo para ele, ele sai. Exatamente. Agora, olha a subjetividade disso. É, não, porque é- quem isso é decide preocupante. isso é um psicólogo, que também é outro troço completamente subjetivo. Psicólogo e psiquiatra, né, nesse caso. Não, sim. Bom, Mas ele- é exatamente isso, mas o problema Sim. continua. Eu entendo, e tem muita gente que usa esse negócio dessa diferenciação para pessoas que têm problemas mentais ou não na lei, para fugir da lei, para escapar. Isso aí Sim. tem filme e tal, eu tô ligado. Mas a parte da agenda woke, eu entendo que eles tentam relativizar muitas coisas. Sobre o pedófilo, ele é com certeza um cara hediondo e provavelmente tem algum problema mental, né? Não acredito que uma pessoa normal consiga realmente ser um pedófilo, tá ligado? Dá. Existem vários. Pessoa normal. Mas aí eles são pessoa normal? Não, porque, de novo, se você trata como um problema psiquiátrico, Entendi, você o tratamento é alivia outro. o... Então, uma coisa é o seguinte... a perversão. É como se você falasse que ele não tem controle ele não tinha controle sobre a situação. Ele não planejou Mas que tipo de estuprar pedófilo uma você criança. tá... Ah, você tá falando pedófilo que estupra. Estupra, ou qualquer pedófilo. Quer dizer, um cara não, que... mas é interessante que ele colocou. Porque, assim, o consentido... São devem ser taras diferentes, né? O cara quê? que estupra e o cara que tem uma relação consentida com a menina de 9 anos, de Ah, 10. Mas Pode- é que a partir dos É que- 14... para baixo dos 14 anos, existe uma presunção absoluta que é tudo vulnerável. Mas aí é um pouco Não positivista, né? O garoto de 11 Não, anos tudo não é bem. pedófilo, A gente né? isso a gente pode discutir. A Sim. gente pode discutir. Mas essa presunção é necessária fazer para você definir o crime que a pessoa cometeu. É o que eu tava falando da menina. Uma menina de 9 anos de idade na Ucrânia namora um moleque de 13, 14. Ela quer. Então, Quando os dois estão abaixo, se quando você os for dois pra uma estão linha abaixo... positivista, você vai falar, eu sei, Isso, é. na linha positivista, legalista e tal, você vai falar, não, isso aqui é pedofilia, porque qualquer pessoa menor de tal. Só que você vai, depois entra no Instagram da menina, ela quer estar com aquele cara. Sim. Tipo, e a mãe dela fala, não, a vida dela, ela faz o que ela quer. Então, então não existe... Como é que você vai falar que aquilo tá sendo contra a vontade dela? Perfeito. Entendeu? Então, é isso que eu falo desses gatilhos pra da mim isso- jurisprudência. Não, tudo bem. De toda forma, isso é imoral. É imoral. Tudo É imoral. exato. Tudo Essa é mãe imoral. é uma retardada, não Agora- tinha que deixar isso rolar. Sim. Agora, quando você pega a régua sobre a idade, é uma coisa que pode ser discutida, pode ir para cima, para baixo, e a gente discute isso daí. A gente está falando de régua, e isso muda, né, com o tempo. Na Idade Média era uma coisa, Sim, é verdade. aí depois mudou, e as coisas mudam e tá tudo certo, e a gente tem que ajustar isso daí. Agora, Até pelo tempo de vida. só seres humanos. que tem... Existe a necessidade de traçar uma linha. Esse é o Sim. ponto, se a gente entrar nessa discussão. Sim, Tem sim. que traçar uma linha. Mas eu acho temporal. que no Aí começo... tem que ser 18, né? Porque, tipo, como é que você vai traçar uma 18? linha, tipo, mínima pra pessoa... Não, para você partir poder- da premissa de um estupro, de uma relação sexual não consentida. Pedófilo. Não existe Ah, um tá, ato não volitivo consentido. da criança. A criança, ela não está pronta para tomar decisões de natureza sexual. Ela não tem a aptidão de compreender as consequências de uma relação sexual e de um envolvimento com outra pessoa nesse sentido. É isso. Sim. Então a gente tem que traçar uma linha nesse sentido. O estupro de vulnerável vai. Então, 13 anos, 12. Não, eu concordo. 14, é que aí talvez 15. entre uma parte um pouco mais libertária minha. Que é assim, eu não acho que tenha que existir essa régua estipulada pelo Estado. Aí acho que a questão da sociedade está completamente depravada mesmo, e os pais que têm que ter um mínimo de noção para saber que uma criança mas não se pode você, ter aí noção. você não consegue prender o pedófilo. Se você não define, você não consegue prender o pedófilo. Porque aí, O aí muda tipo a pena. penal ele tem que ser muito objetivo. Eu não posso ter um tipo penal subjetivo. Eu preciso de um tipo penal objetivo para classificar a sua conduta como encaixando perfeitamente naquele tipo penal. Então não dá para eu falar, pedofilia é constrangimento de uma pessoa vulnerável. Vulnerável. O que é vulnerável? A ser definido. Entendeu? Sim. Eu não posso. Eu preciso de uma Depende definição dos legal. pais. Bom, E daí a gente pode discutir, enfim,
A gente foi muito longe no juridiquês, né? Mas voltando para... Não, porque é importante a gente falar do juridiquês porque tem a ver com a ação do Estado na vida das pessoas, né? Diretamente. Quando a esquerda gosta de chocar. Lembra do cara pelado na exposição de arte, as meninas tocando no corpo dele, depois ele levanta e... Sabe? Eles puxam muito a corda, eles esticam muito a corda para algo completamente obsceno, imoral, horroroso. Quando você vê, você está discutindo CID de pedófilo. Entendeu? Verdade. Entendi. Eles esticam a corda para o extremo para tentar normalizar aquela zona cinzenta que, na verdade, não deveria nem ser zona cinzenta. quando O você ponto enquadra médio, num o ponto de CID equilíbrio deveria estar aqui. E você está discutindo dentro do campo deles. Você já está dentro do campo deles. A premissa Entendi, eles já é do vêm lado deles, né? E aí rola uma tendência de você humanizar quem está configurado como vítima de uma doença mental, né? Isso. Aí você relativiza a moral, Por isso que a eu falo que tem imoralidade da método. pessoa. Entendi. A relativização, ela tem método. Ela tem método. Sim. Isso daí já foi tese de mestrado e doutorado de uma série de estudantes de sociologia e ciência política que você imagina. Eles fazem isso o dia inteiro. Simpósio, palestra, congresso, sala de aula. Mas a direita faz isso também, né? Todo mundo tá avançando a sua área ideológica cada vez mais forte, né? Os libertários fazem isso, não é todo mundo faz propaganda, eu acho que é a propaganda dos caras, né? O ruim da propaganda deles é que tá num negócio muito identitário, eles não promovem mais ideias que tem a ver com a realidade, esse negócio de pronome neutro, Muita por gente exemplo. tem falado desproporcionalmente isso, menor. mas é que de novo, é impossível desatrelar a questão moral das propostas políticas. Porque é a questão moral que vai definir os rumos que a política vai tomar. Então, Bom, como eu usar uma palavra que nem existe. Mas, enfim, é impossível desatrelar as duas coisas. Mas, por exemplo, o Bolsa Família é algo da esquerda, digamos assim. Mas peraí, posso só Não voltar é um moral? pouco? Assistencialismo é Estado. Então, Não, mas vai peraí, lá. só voltando um pouquinho antes. É só importante frisar isso. O Olavo já falava, jornalismo, meios de comunicação, universidades, meio artístico, régua, 90%, 95% é de esquerda. Então, quando você fala todo mundo faz isso, quem está ouvindo a gente acha que é metade-metade. Não é metade-metade. A sociedade não é 50-50. Talvez o povão seja. Às vezes o povão é mais conservador do que a gente imagina. Muito mais. Mas eles são bombardeados por essa elite intelectual. O jornalista... Tá? Então, quando você vê o grau de manipulação dessa galera permeando para a classe popular e a classe popular levantando essas dúvidas e achando que é modinha, é legal, isso daí Ou que é os o dois lados pós-doutor podem ser que falou. bons, tipo assim, isso é guerra política. Não, existe o certo e o errado. E para mim isso está muito ligado à liberdade e totalitarismo. É a régua que acho que o Marco Antônio vai muito nessa linha também. Quando você fala direita e esquerda, não existe. A direita vai sempre priorizar as liberdades individuais. E a esquerda é o exato extremo oposto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.